Olá, bom dia, Rio Grande do Sul. São 11 horas e 45 minutos desta sexta-feira, dia 14 de maio. Veja agora os destaques de hoje do SBT Rio Grande. Exclusivo, o palco dos horrores. No momento em que se completa um ano da morte do menino Rafael, tivemos acesso ao quarto onde tudo aconteceu. Com a autorização do atual morador, nós vamos entrar e conhecer onde era o quarto do menino Rafael. E ainda as contradições dos depoimentos do caso que chocou o país. Roteiro de filme de terror. 2 crimes interligados em Lagoa Vermelha. Uma mulher e um comerciante foram as vítimas. O que um tem a ver com o outro? Só vem! Chegou mais um carregamento de Coronavac ao estado. Será que é suficiente para tanta gente que precisa? O Grêmio ganhou mais uma na Sul-Americana. Agora sim, tudo é Grenal. Às vésperas do clássico, o Inter não entrou em campo, mas se complicou ainda mais na Libertadores. O SBT Rio Grande está começando. Fique com a gente. E você viu aí, né? O caso Rafael é um dos principais destaques de hoje, porque está completando um ano daquele assassinato brutal que aconteceu em Planalto, no norte do estado, em que a principal suspeita é a própria mãe, Alexandra Dolgokenski. Nós estamos com uma equipe em Planalto, o André Har viajou para lá, vai entrar ao vivo conversando com a gente, informações exclusivas sobre este caso que aterrorizou o estado, o país e, por que não dizer, o mundo, porque virou notícia em todas as partes este assassinato brutal desse menino, à época com 11 anos. Então fique aí, daqui a pouco a gente fala mais sobre o caso Rafael. Mas antes disso, uma notícia boa. Carregamento de alívio, novas doses de vacina que chegaram ao estado. Sim, é um carregamento de alívio, sim senhor. Nesses tempos em que a gente está pedindo vacina, por favor, Lucas Abate, vai ter vacina da Coronavac para todo mundo ou não? Bom dia. Bom dia, Glauco, e a todos que nos acompanham. Infelizmente, não para todo mundo. Mesmo com esse novo carregamento que chegou da Coronavac, mais de 150 mil gaúchos ainda vão ficar sem a segunda dose da vacina, pelo menos por enquanto, Glauco. Esse carregamento chegou ontem, tá? Chegou ontem à noite, um carregamento bastante importante. 127 mil doses da Coronavac e mais 237 mil do imunizante de Oxford. E hoje de manhã, outras 62 mil doses da Coronavac. Parece um número expressivo, mas como a gente sabe, Glauco, tem uma fila muito grande de gente atrasada, com a segunda dose atrasada, e ainda vai faltar gente para receber essa imunização, a segunda dose. Se a gente tem essa notícia boa que traz alívio dessa chegada, por outro lado, Glauco, a gente tem uma outra bastante preocupante. A Fiocruz, que produz a vacina de Oxford aqui no Brasil, anunciou que vai interromper o invase da vacina por alguns dias na próxima semana por falta do insumo farmacêutico, o famoso IFA. O mesmo motivo é a mesma situação que está causando essa falta da Coronavac também. Ou seja, as duas vacinas que mais estão sendo aplicadas aqui no Rio Grande do Sul, no Brasil, vão ficar com a fabricação paralisada pelo menos nos próximos dias. Glauco, a gente está aqui no posto de saúde Modelo para mostrar a situação em Porto Alegre. Tem bastante gente aí, né? Olha só, aqui tem tem bastante gente, Glauco, mas está tranquilo. O pessoal chega, se identifica ali e rapidamente já recebe a dose. Aqui onde a gente está desse lado é onde está sendo aplicada a segunda dose para quem tem 67 anos ou mais, a segunda dose da Coronavac. Do outro lado também não tem fila e lá
está sendo aplicada a primeira dose para as pessoas com mais de 33 anos e que possuem comorbidades. Ou seja, Glauco, um movimento muito tranquilo. Quem está na dúvida vir ou não vir para o posto, pode vir, que aqui no Modelo teve fila de manhã, mas agora está tudo tranquilo. Beleza, então, por enquanto, muito obrigado, Lucas Abate. A gente fala muito mais ainda no programa de hoje. Lembrando que tem vacina chegando, inclusive para atletas que vão disputar as Olimpíadas, que devem acontecer agora no meio do ano, em julho, no Japão. Agora são 11h50. Bom, com a autorização do atual morador, nós vamos entrar e conhecer onde era o quarto do menino Rafael. Esse era o quarto do Rafa. A gente está respeitando a solicitação do morador. Só mostrar o quarto apenas. E aqui um dos trajetos nos fundos desta casa, e o outro trajeto, conforme depoimento, teria sido pela frente da casa onde o corpo do menino foi colocado. Eu já falei ontem sobre esse assunto, é uma coisa que arrepia ainda, né? Uma coisa que demorou e ainda vai demorar para cair a ficha do que aconteceu. Aqui a ilustração, ó. No muro do Conselho Tutelar, o Rafael como um anjo que partiu em meio a essa violência nossa de cada dia. E o pior, que veio de dentro de casa mesmo. Parece que foi ontem, né? E o André Har está em Planalto, onde aconteceu esta tragédia, esta crueldade com o garoto de 11 anos, Rafael Vinks. E é para lá que nós vamos conversar com o André. Bom dia, André, em primeiro lugar. Prazer falar contigo, embora com um assunto que seja tão espinhoso, tão cruel, tão difícil, como está sendo até para ti, né, André? Reviver essa história, você que já esteve aí em outra oportunidade em Planalto. Olá, Glauco. Bom dia a todos. Fala ao vivo aqui da cidade de Planalto. 17 graus é a temperatura nesse momento, nublado, um vento frio, o que deixa ainda aquela sensação assim de tristeza um pouco mais, né, mais forte. Para quem não tem noção de onde fica Planalto, Planalto é uma pequena cidade de cerca de 10 mil habitantes, fica perto de Três Passos, perto de Ametista do Sul, a 60 quilômetros de Chapecó, quase na divisa com Santa Catarina. Então nós estamos aqui acompanhando os desdobramentos nesse um ano, né? E passou um ano, mas é como se tudo tivesse acontecido ontem. Assim, é tudo muito forte, muito real, a reação das pessoas na rua, o sentimento na busca por justiça. Então aqui nós viemos recontar algumas histórias, ouvir algumas pessoas. Fomos inclusive na escola do menino Rafael. Já durante o ano passado, quando o menino morreu, ele já existia, já estava com pandemia, já afastado das aulas, e agora recomeçaram as aulas também aqui em Planalto, e lá eles fizeram um altar, um lugar para a celebração e manter viva a memória desse anjo, o menino Rafael. A gente conversou com a diretora da escola, que falou um pouquinho sobre ele. O lugar dele na nossa escola representa para nós saudade, lembrança e, principalmente, conscientização. Professores, pais, vamos ficar de olho nos nossos filhos e também nós como educadores, eu como gestora, minha equipe diretiva, coordenadores, orientadores, vamos ficar mais ligados naquilo que acontece com as nossas crianças e com os nossos alunos, para ver o que está acontecendo lá em casa. Isso tudo é um processo. Pois é, Glauco, a gente percebe, o Glauco, me escuta, Glauco? Estou escutando, pode falar, André. É que a gente está notando que tem... André, a gente nota que tem aquela coisa ainda do luto, né? Uma sensação de que se busca justiça,
até porque o julgamento não aconteceu, né? É tudo misturado. Exatamente, e esse é o sentimento das pessoas aqui. Ontem eu tive a oportunidade de conversar, e isso a gente vai mostrar, assim, é muito emocionante, a gente vai mostrar daqui a pouco, mas eu já vou adiantar. Lembram que no ano passado a gente conversou com o Andrei, o melhor amigo do menino Rafael. Ele sentiu isso muito, porque eles, como disse a diretora, conversando com a gente, o Rafael, ele era um menino muito, muito quieto. E o Andrei, melhor amigo dele, também tem essa característica, assim, de mais quietinho, mas eles se davam muito bem, né? Se brincavam muito, conversavam. E o Andrei teve para ele foi uma partida muito forte, assim, foi um irmão que ele perdeu. E agora a gente voltou a Planalto para fazer uma surpresa, né, também para dar um up para o Andrei, que durante todo esse período de pandemia, esse 1 ano, continuou sofrendo bastante com a perda desse amigo. E a gente vai mostrar uma surpresa que a gente fez, Glauco, para ele, e que tu teve uma participação muito grande nessa surpresa aí. E eu fiquei sabendo e muito agradecido, muito grato por ter tido essa oportunidade de participar. Antes de complementar, lembrando você, são 11 horas e 56 minutos, estamos falando ao vivo do município de Planalto, no norte do estado. O André Harry está lá, que foi o local onde aconteceu essa tragédia horrível do assassinato do menino Rafael Vinks, então com 11 anos. E esta morte está completando 1 ano. Nós voltamos ao local, estamos colhendo mais informações. Temos informações exclusivas, contradições de depoimentos que nós vamos falar ainda hoje aqui no SBT Rio Grande. E o André está lá e nos falava agora desta homenagem. Por quê? Porque a parte emocional, ela está muito, muito presente ainda, né, André? É uma questão de... Eu imagino esse menino, o Andrei, como está sendo difícil para ele superar esse momento, André. É verdade, por isso é importante a participação de todos e de um ídolo, né, que fez uma homenagem para ele, e a gente vai mostrar daqui a pouco. De fato, é muito forte para todos. Primeiro, é um crime. Por si só, um crime já é algo terrível. Um crime familiar envolvendo a mãe, uma criança de 11 anos, né? Ainda temos o julgamento para acontecer. Houve uma série de contradições, né? Nós mostramos toda a reprodução simulada dos fatos, versões diferentes do que aconteceu. E ontem eu conversei com o atual morador da residência onde vivia o menino Rafael, e ele gentilmente, ele me permitiu conseguir entrar, mostrar algumas imagens do quarto e a saída da casa, aqueles 2 caminhos, né? Que nas versões a mãe disse ter levado o corpo do filho, que foi primeiro por trás por uma cerca, e depois numa outra versão ela falou que teria sido pela frente da casa. Eu conversei com a mãe da Alexandra, a dona Isa. Ela não quis gravar a entrevista, ela disse que para ela está sendo muito difícil, principalmente de todas as acusações que sofre ela, a família. Disse que foi um momento muito difícil, mas conversou comigo, disse que tem entrado em contato com a filha através de videoconferência, e todos aguardam, portanto, pelo julgamento que deve acontecer aí, não se sabe ao certo, entre julho e dezembro deste ano, né, Glauco? Pois é, e esse clima na cidade não é à toa. O André está lá acompanhando tudo, vai voltar aqui conosco para conversar conosco no SBT Rio Grande, porque, afinal de contas, este é o assunto do momento. 1 ano dessa tragédia, e daqui a pouco, André, teremos as informações, quem sabe, do julgamento, do júri, que deve ser um júri popular, a respeito deste caso aí. Mas daqui a pouco a gente conversa um pouco mais, André. Lembrando que o André Harry está em Planalto, local onde tudo aconteceu. Olha as imagens aí. São imagens que realmente tocam, né? É um anjo, um menino de 11 anos, completamente indefeso naquele momento que tudo aconteceu, e tudo comprovado. Foi morte por estrangulamento com um cordão. Difícil, né? Bom, daqui a pouco, a polícia ainda está procurando o assaltante que matou um homem dentro de uma tabacaria. A gente mostrou isso aí ontem aqui no SBT Rio Grande. Para ajudar na identificação, né? Novas câmeras foram divulgadas. Daqui a pouco todos os detalhes. Você que pode ajudar, por favor, se dirija à polícia, porque esse homem ainda não foi pego. Mas temos novas imagens, quem sabe alguém possa reconhecer, saber onde está esse homem, porque ele já vinha agindo naquela região. Comerciantes já tinham falado, olha, esse rapaz já apareceu aqui. Ele pegava cigarros, fazia que ia comprar e depois cometia o crime. E neste caso desta semana aqui no bairro Santana, foi uma tragédia porque ele matou uma pessoa que estava ali junto ao estabelecimento comercial. Então, realmente,
A polícia está atrás e tem que pegar este homem que é um assassino, sim senhor. Daqui a pouco a gente fala mais sobre este assunto. E olha só, mais uma vez, os cães ajudando a Polícia Rodoviária Federal. 4 tipos de drogas escondidas nas malas transportadas por um ônibus foram apreendidas. Quero chamar o meu colega Guilherme Roquete, que está na redação. Ô Guilherme, cães a gente está acostumado a ver, mas parece que eles estão fazendo hora extra, os cães da polícia, né, Guilherme? É verdade, Glauco. Bom dia, Glauco. É uma satisfação poder conversar contigo aqui no SBT Rio Grande. Olha só essa história. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, essa apreensão aconteceu durante uma abordagem de rotina num ônibus na BR-290 que saiu daqui de Porto Alegre e ia lá para Itaqui, lá no oeste do estado. Nas malas, os policiais encontraram 21 quilos de maconha, porções de skunk. Skunk, como tu sabe, né, Glauco? É aquela droga mais turbinada, né? Aquela droga aditivada. Aquela maconha que tem um alto teor de THC, que é o princípio ativo da maconha. E que tá cada vez mais comum também, Gui. Exatamente. Em seguida vem lá do Uruguai, né? Lá da minha região. Pois bem, então, além dessa droga, também os cães encontraram MDMA e êxtase nessas malas. Todo esse produto, toda essa droga foi encontrada graças à ajuda, então, de um cão treinado da Polícia Rodoviária Federal que ajudou os policiais. É um cão policial, pelo que eu vi ali, né? Das duas maneiras, né? Pela raça e também por ser um dos agentes, né? Policial não tem dúvida que ele é. Exatamente. Agora, se a raça é policial, bom, aí é outra questão. Não, eu acho que pelo que eu vi aqui na imagem né? Mas tem um outro cão que eu tenho na minha casa lá, o labrador, ele é um outro que é bom de faro. O fato é que ele tá fazendo o que a gente espera dele, Gui. Lembrando, verdade. Olha só, são 12 horas, meio-dia e quase meio-dia e 2 minutos. Você que está nos acompanhando aqui, estamos falando desta apreensão feita pela polícia e que, mais uma vez, olha aí, ó, a ajuda canina foi muito importante. Nada como um focinho treinado deste servidor da polícia, que às vezes a gente nem sabe como é o trabalho, mas é um trabalho incessante dos treinadores. E olha, o resultado, repete para nós, Gui, o resultado foi uma apreensão muito importante. O resultado é que um homem de 53 anos, natural lá de Santa Maria, está em cana. E ele disse que, inclusive, iria entregar toda essa droga que a gente está vendo na imagem lá na cidade dele, lá na tua terra, Glauco Paz. Imagina só. É o seguinte, ó, isso aí tem em tudo que é lugar, tá? Agora a gente sabe que Santa Maria, região central do estado, bom, a cidade grande, geralmente, ela funciona como corredor e também o local para consumidores em grande número, muito exigentes várias vezes, mas está tomando todo o estado. Essa é a verdade, né? E Glauco também tem o seguinte, né? Santa Maria ainda segue com aquele perfil universitário, apesar de muitas aulas estarem remotas, mas essa droga, o skunk, ele tem uma penetração muito forte nesse grupo de maior poder aquisitivo, porque ele custa mais caro, ele é uma maconha criada com um pouco mais de apreço. A gente já viu aí aquelas questões, Glauco, até esses dias aqui em Gravataí, né? Uma operação com estufas de maconha numa chácara e todo aquele aparato para produção de maconha. E normalmente o skunk sai desse tipo de cultivo. E muito dessa droga também vem lá do Uruguai, porque lá há essa possibilidade também do plantio e um outro cultivo desse tipo de entorpecente. Muito bom. Olha, certamente este cãozinho aí ganhou a sua recompensa porque fez muito bem o trabalho dele. Bom, daqui a pouco nós vamos voltar até Planalto, no norte do estado, a cidade em que morava o pequeno Rafael Vinks, assassinado há 1 ano, para conversar com o melhor amigo dele. Uma entrevista exclusiva. Andrei Mainardi ainda vive a saudade do amigo, tem dificuldade para seguir a vida. Mas olha aí, ó, nós levamos uma surpresa de um ídolo colorado, time do coração do Andrei. E daqui a pouco você vai ver que lindas as palavras e o carinho com que Andrei recebeu o presente dado por esse ídolo colorado. Realmente um alívio, né? Um pouco de alívio no momento de tanta dor. Tá aí, ó. O ídolo assinando a camisa que foi entregue, um presente todo especial para o menino Andrei, que ainda vive todo esse trauma de ter perdido o melhor amigo Rafael Vinks, este caso que a gente está acompanhando agora e que está completando 1 ano. É imperdível, realmente um relato emocionante que aconteceu lá em Planalto,
no norte do estado. Olha só, 2 assassinatos têm chamado a atenção também no norte do estado. Estávamos falando do norte, continuamos lá. Dono de supermercado e uma mulher foram mortos em Lagoa Vermelha. A suspeita é que o ex-marido matou a vítima e depois atacou o comerciante para conseguir um carro e fugir da cidade. Uma coisa de roteiro de filme, né? Filme policial, às vezes filme de terror, porque a gente vai ver detalhes aí que são realmente assombrosos. Sobre este caso, eu converso com o delegado João Marcos Falcão, responsável justamente pela investigação por este caso que a gente está falando que aconteceu em Lagoa Vermelha, no norte do estado. Delegado, boa tarde, o senhor está nos ouvindo bem? O que o senhor pode falar a respeito deste caso aí, deste homem que teria cometido 2 crimes, um feminicídio e o que seria um latrocínio também, delegado? Sim, boa tarde, Glauco, boa tarde a todos os ouvintes. De fato, nós ficamos chocados ontem com a notícia, logo na parte da manhã, de que um comerciante teria sido fatalmente atingido e levado a óbito, e em seguida o seu bem foi subtraído. O veículo e dinheiro do caixa do supermercado onde ele administrava. E aí a gente iniciou o trabalho de campo, tomamos as primeiras medidas preliminares de investigação, acionamos a perícia e passamos a manhã coletando informações. Ao retornar para a delegacia, eu recebi notícias da delegacia de Erechim e de Farroupilha de que alguém teria procurado esses órgãos para informar que havia um corpo aqui em Lagoa Vermelha. E de posse dessas informações, nós conseguimos localizar o corpo de Jusilene Fátima França, também atingida com um golpe de arma branca do peito, falecida em um imóvel de propriedade do suspeito. Agora, delegado, são 12h07, estamos conversando com o delegado João Marcos Falcão, responsável por essa investigação deste caso que aconteceu em Lagoa Vermelha. Um homem teria assassinado 2 pessoas. Uma dessas pessoas que o senhor estava falando agora, esse corpo dessa mulher, seria a ex-companheira dele, delegado? E qual seria o motivo? Olha, nós tivemos informações através de familiares que eles de fato tiveram um relacionamento e esse relacionamento teria acabado entre fevereiro e março. Então, eles conviviam juntos, a vítima trabalhava para o suspeito, eles terminaram o relacionamento, mas continuavam se encontrando. E a família recebeu fotos de um corpo e o suspeito, ele dizia que se tratava da vítima, que ela estava em um endereço, que o corpo estaria em um endereço em Farroupilha. Meu Deus do céu. A equipe de Farroupilha foi a campo, o delegado Edson Bilha conseguiu encontrar o endereço, localizou, fez o cercamento, entrou no imóvel, mas não encontrou o corpo. Então, entramos em contato com Erechim, a filha indicou uma testemunha que poderia nos levar até os locais que a mãe frequentava, e aí a gente foi no local de trabalho, em uma casa que ela moraria, e depois a gente foi na casa do suspeito. Nesse terceiro imóvel, nós conseguimos lá verificar que o corpo dela estava jogado num quarto por baixo de um colchão. Bom, corrigindo apenas uma informação aqui, por um erro de grafia, José Marcos Falcão, desculpa, é o nome do delegado sem problema, que está acompanhando este caso, Guilherme Roquete, meu colega. Olha, é um grau de crueldade, porque fotos mandadas, inclusive, de um cadáver de uma pessoa morta, denota o quanto foi a crueldade deste crime, né, Gui? Exatamente, né, Glauco? Bom dia, delegado. Quanto há, delegado, de premeditação nesse caso, porque quem cometeu esse crime fez um passo a passo, né? E qual seria, talvez, aí a motivação que os senhores podem imaginar para esse crime? Haja visto que, como o senhor disse, os dois mantiveram um relacionamento, mas normalmente é um cônjuge que mata o outro. Nesse caso, tem uma terceira pessoa envolvida, né? Na verdade, Guilherme, a relação do suspeito com a vítima iniciou uma relação de trabalho. Ela trabalhava para ele em um bar, depois eles se relacionaram e, segundo informações da filha da vítima, eles teriam terminado esse relacionamento amoroso.
mas o suspeito continuava interagindo com a vítima, ela continuava frequentando a casa dele. E no domingo, a filha conseguiu conversar com a mãe, passou para ela, conversaram durante um tempo, e na segunda-feira ela estranhou a conversa porque a mãe iniciou um diálogo que geralmente não mantinha com ela. E somente na terça foi que ela desconfiou que a mãe não era aquela pessoa que estava mantendo contato e procurou a delegacia de polícia de Erechim. E na quarta-feira foi que chegou as primeiras informações que o suspeito teria mandado fotos para o ex-companheiro, na verdade, o ex-companheiro que mora em Erechim, fazendo ameaças, dizendo que ele era o próximo e etc. Então chegou até a filha foi à delegacia. Inicialmente se tratava de um desaparecimento, então algumas medidas preliminares iam ser tomadas, mas imediatamente confirmou-se que o corpo estava de fato em óbito nessa residência que é do suspeito. Meu Deus, olha, é tanta coisa, é um enredo tão, me parece planejado e tão meticulosamente feito para assustar as pessoas, né? Delegado, este rapaz, este homem, enfim, ele tem histórico criminal de homicídio? Qual é a conduta que esse homem tem? Ele tem ficha? Como é que é? Olha, Glauco, a folha de antecedentes policiais dele registra apenas 3 crimes e todos de menor potencial ofensivo. Uma invasão de domicílio e um dano qualificado. E uma perturbação da tranquilidade, que na verdade é uma contravenção penal. Então, pela folha de antecedentes, ele não denota uma periculosidade, ele não tem um envolvimento com crimes de alto prejuízo como esse que teve agora na cidade, né? E nós estávamos tentando identificar os elementos de autoria do crime de latrocínio quando recebemos a mensagem da filha da segunda vítima, que o próprio suspeito mandou para ela, dizendo o seguinte: olha, matei tua mãe, ela está desde segunda morta e eu matei uma outra pessoa inocente só para levar o carro. Foi daí que a gente fez essa Meu Deus do céu, olha, se colocar isso no papel, eu acho que é difícil até de executar num filme. O Glauco, olha só, eu fiquei perplexo, porque eu estava tentando entender o fio da meada aí que o delegado estava nos traçando, e tudo isso numa cidade de 20 mil habitantes, uma cidade onde todas as pessoas se conhecem. De uma pessoa, Gui, desculpa, diga. que segundo o delegado não tinha no histórico criminal dele algo que representasse lá um grande perigo para a sociedade. Quem cometeu esse crime, né, esse suspeito, o delegado, ele matou um inocente apenas para roubar o carro. Então ele não poderia ter feito, por exemplo, né, não que justificasse, mas precisou matar uma pessoa para ter acesso a esse carro, delegado. E aí eu até emendo isso aí, a sua linha, no caso de investigação, enfim, aponta exatamente para quê agora? Olha, a mensagem foi bem clara. Ele mandou a mensagem para o ex-companheiro da vítima e também para a filha da vítima dizendo isso. Eu matei a Ana, ela está morta desde segunda, já deve estar, usando a palavra que ele fez na mensagem, fedendo. Mas que absurdo. E tive que matar um inocente que não tem nada a ver porque eu precisava do carro para fuga. Então, o diálogo que ele manteve é que ele matou para levar o carro. Ele não tentou pegar o carro sem matar a vítima. E você falou bem, Glauco, o seu Delvo Zanini era um idoso de 68 anos, uma pessoa extremamente bem querida, benquista na comunidade, no bairro. O mercado dele já tinha mais de 20 anos no local e ele sempre tinha uma rotina de acordar muito cedo, abrir o mercado para poder receber as pessoas que iam trabalhar, que passavam por lá, e chocou demais o bairro, a cidade, porque era um idoso extremamente honesto, cidadão de bem. Nós estamos vendo a foto dele agora, delegado. Certamente conhecido por toda a comunidade, né? E todos nos ajudaram bastante. Os moradores foram atrás de imagens, conversaram, vieram até a polícia, trouxeram o máximo de informação e representa assim, um caos, porque tanto a vítima quanto o suspeito não apresentavam nenhum elemento de perigo naquela situação, né? Bom, delegado, e agora, hein? Essa é a pergunta. E agora? Em relação a esse criminoso? A ideia é deixar que o suspeito se apresente, que ele venha dar a versão do fato, porque
Todo fato tem dois lados, né? E a gente precisa ouvi-lo. Então fica o apelo para que os familiares, amigos que tenham contato com ele peçam para ele vir em segurança até a delegacia, para que a gente o ouça, que ele dê a versão dos fatos. Recentemente agora a Brigada Militar está no local, o carro do seu Delvo foi encontrado totalmente carbonizado em uma área rural aqui do município e era um dos elementos que a gente estava tentando identificar, Glauco. O veículo era um Celta vermelho, ano 2009, que ele levou para fugir. Mas parece que ele não chegou muito longe com esse veículo, até porque ele foi encontrado aqui ainda nas cercanias, totalmente carbonizado, queimado. Olha só que coisa. Bom, nós vamos continuar acompanhando, desejando desde que esse fato aconteceu, nós estamos acompanhando, porque chocou a cidade, várias mensagens. Delegado, desejamos sucesso, um bom trabalho para o senhor e que chegue já a este homem, esse criminoso que causou tudo isso em Lagoa Vermelha. Agradecendo o delegado José, agora sim certo, Marcos Falcão, pela participação dele aqui no SBT Rio Grande. Lembrando que a gente vai voltar daqui a pouco também ao assunto Rafael Vinks, completando um ano da morte, do assassinato brutal desse garoto lá em Planalto, no norte do estado. Aí a imagem dele, representado como um anjo, e é realmente um anjo. E a família à procura da justiça, que afinal de contas, a mãe, Alexandra Dolgokenski, foi a responsável pelo assassinato ou não? O André Harry está lá em Planalto, no norte do estado, vai voltar a falar ao vivo com a gente. Nós temos várias contradições para mostrar para você em relação a depoimentos desse processo que está na justiça, mas que agora está na fase final já, esperamos, com a marcação do júri popular. São 12 horas, 16 minutos e a polícia divulgou novas imagens de câmeras de segurança da fuga do assaltante que matou um homem dentro de uma tabacaria. O latrocínio aconteceu nesta quarta-feira no bairro Santana, em Porto Alegre. A gente mostrou isso ontem, o rapaz chegou, como dá para ver na imagem, em outro estabelecimento anteriormente para pedir alguma coisa, não sei se foi cigarro também, e lá ele cometeu outro crime. Guilherme Roquete, que história é essa? Tá tudo registrado nos vídeos, as várias ações deste mesmo criminoso? Olha, Glauco, esse caso, ele me chama muito a atenção. Eu estava aqui de tarde quando surgiu, a gente enviou para lá a nossa produtora Luana Martins. E, assim, é uma região extremamente movimentada, Glauco. É uma região com muitos moradores, até idosos. Eu morei ali no Santana de 2008 até 2014, quando vim morar aqui em Porto Alegre, na casa da minha avó. E é uma região tranquila até então. Eu ia na Cidade Baixa a pé, passava sempre por ali. E agora a gente vê um caso como esse, de um latrocínio tentado, mas já um latrocínio, porque ele tentou roubar a tabacaria. Mas do mesmo jeito, Guilherme? Pois é, ele tentou roubar exatamente, Glauco, do mesmo jeito que já cometeu outros furtos ali na região. E esse criminoso, ele continua foragido. A gente pode ver, então, até nas imagens que foram divulgadas pela polícia, aí nós estamos vendo ele se aproximando lá da tabacaria para cometer o crime. Mas em outras imagens, esse criminoso aparece cometendo um assalto em outros estabelecimentos aí da região. A polícia divulgou justamente, Glauco, estas outras imagens porque esses casos aconteceram em março desse ano e em um deles o homem, Glauco, sequer se deu ao trabalho de trocar de camisa, porque ele cometeu o crime. Tava com o mesmo figurino? Exatamente, cometeu o crime dessa semana com a mesma camisa, olha lá, camisa listada, Glauco. Sim. Roubando e aí numa fruteira. Então, segundo a investigação, esse homem que nós estamos vendo aí, cometendo esse assalto na fruteira com a mão na balança, é o mesmo que está passando na imagem da esquerda, indo na tabacaria, aonde depois, o que ele fez lá nessa tabacaria, Glauco? Pediu um cigarro e no momento em que a atendente foi atender ele, foi pegar o produto, ele anunciou o assalto. Essa mulher correu para a parte interna da tabacaria e o homem, esse assaltante, foi atrás da mulher. Só que quando ele passou o balcão, o que aconteceu? Ele se deparou com esse cidadão
sentado lá, ali. É o Emerson Dias Pinheiro, que seria um de 48 ajudante anos. ali, né? Um faz-tudo. Exatamente. E ele estava sentado atrás do balcão, só que o assaltante não tinha percebido que ele estava por ali. Ele, então, segundo a dona, teria se assustado e acabou atirando e matando o Emerson dentro da tabacaria. Que absurdo. Agora, Guilherme, tem coisas que a gente não pode mostrar, tudo que acontece dentro do estúdio, né? Mas o Léo, nosso assistente aqui, que ajuda muito o André Harr, inclusive, ele começou a fazer um gesto estranho, fazer assim, ó. E eu comecei a olhar se era comigo. Não, ele flagrou um negócio na imagem que é muito importante. Se você colocar a imagem desse homem aí, ele tem alguma certa dificuldade na locomoção. Dá para ver que ele está no pé direito. No momento em que ele caminha, ele tem uma certa dificuldade na locomoção. Isso pode ser também muito importante para ajudar. E outra coisa, não nessa imagem, mas na outra, se puder botar a outra imagem na tela, olha. Essa aí? É fácil de ver, tá? Se colocar um pouquinho antes, é fácil de ver e reconhecer quem é essa pessoa, quem é esse criminoso que tá... Aí, ó, essa imagem, por exemplo. No momento em que ela dá essa clareada, inclusive a polícia está de posse dessas imagens, tá? Já fez a aproximação, tem como saber, até pela fisionomia, quem é esse rapaz. E dá para ver também ali que ele tá, né, o Léo? O Léo que chamou a atenção aqui, ele tá andando com uma certa dificuldade, ele tem ali uma certa restrição para andar naquele pé direito dele ali, eu não sei o que é exatamente, mas o fato é que é um ingrediente a mais para tentar achar esse criminoso que matou, repetimos, né? Esse homem de menos de 50 anos, que, Guilherme, a gente sabe que ficava por ali, no comércio da região. Ajudava todo mundo conhecia ele, era uma pessoa extremamente gentil, ajudava até a carregar compras, enfim. Então, e atuava a gente está ali, esperando, né, Glauco, que se também, resolva. Atuava também, né, Glauco, como até uma espécie de segurança, né? Monitorava o fluxo. Isso. Porque é uma região realmente movimentada e é uma região em que tem ali na Venâncio Aires as paradas de ônibus, então circula muita gente. Realmente os comerciantes já têm esse tipo de pessoa sempre por perto ali para poder monitorar quem é que está passando por ali. E a gente está vendo o momento da fuga aí, Glauco. Nós não temos o áudio nessa imagem, mas eu acompanhei e pude ver que as próprias pessoas que comentam dizem ele foi embora pela Venâncio Aires em direção ao pronto-socorro. Ou seja, os rastros estão aí. Obrigado, Guilherme. Agora é esperar que a polícia bote a mão neste homem. Olha só, ainda hoje, chacina em Saudades, no estado de Santa Catarina. Outro fato que chocou todo mundo, né? A polícia indicia jovem de 18 anos por crime brutal e diz: ele queria matar o máximo possível de pessoas. 2 funcionárias e 3 bebês morreram. Isso a gente não esquece, não tem como esquecer, não vai ser esquecido certamente. Olha as imagens aí, ó, das vítimas, 3 bebês e 2 mulheres que trabalhavam nesta creche, uma professora, outra assistente auxiliar, né, de apenas 20 anos, um crime que chocou. Nós temos uma imagem da sala de aula, Fer. Olha, a sala de aula foi demolida, quer dizer, os rastros do trauma, aos poucos, vão sendo apagados dentro do possível, mas não dá para apagar tudo. As pessoas em Saudades vão lembrar eternamente, o Brasil vai lembrar eternamente, porque foi um ato covarde, um ato sem explicação de um jovem de 18 anos que entrou nessa creche e começou a desferir facadas. Este local aí, a informação que a gente tem é que vai virar um local de lazer, para tentar superar, amenizar um pouco tudo aquilo que aconteceu. Não, Glauco, a gente fica se perguntando, né? Tudo isso que aconteceu, o que leva uma pessoa dessas? Porque ele trabalhava, ele tinha família e mesmo assim fez o que fez. É lamentável. Agora a polícia também tem condições de ouvir esse jovem, né? Para tentar chegar o porquê. A questão toda é por quê? Por que fazer isso nessa escola? E a polícia está trabalhando, olha aí, ó. É o jovem de 18 anos que acabou cometendo essa atrocidade. Olha, tanta notícia difícil, né? Mas também dá para dar aquela aliviada, hein? Pensar num biscoito maravilhoso, por exemplo. Sexta-feira, sextou! E sextar com biscoito Zezé é muito melhor. O André Harr, ele está lá em Planalto, mas deixou uma dica para você. Cozinhar é uma arte.
é um ato de amor. É preciso saber algumas técnicas, seguir a receita, mas também é preciso ter sensibilidade para conseguir captar o sentimento da ocasião com o prato escolhido. Ontem foi o Dia Nacional do Chefe de Cozinha e eu, metido do jeito que sou, não podia esquecer da empresa que leva carinho em forma de alimento para tantas famílias gaúchas. E eu estou falando de quem? É lógico, da Biscoito Zezé. E além de levar todo o carinho em forma de biscoitos para acompanhar no café, no chimarrão, no chá, ou até mesmo um suco, a Zezé também oferece produtos para que você faça pratos deliciosos como este aqui. Você pode montar uma salada com o macarrão parafuso, preparar uma macarronada com o penne, com espaguete ou com os ninhos. Friozinho chegando, então, quem sabe fazer uma sopa com a linha de argolinhas e conchinhas ou mesmo fazer aquela torta de frango com os folhados salgados. Que fome! Bom, opção é o que não falta para você completar sua receita com muito afeto. Porque Biscoito Zezé é o carinho que vem de família há mais de 50 anos. Olha, o André falando de Biscoito Zezé, nesse horário, agora 12h e 25 minutos, não dá, André, vamos mudar esse horário, ou faz bem cedo, ou faz lá no final do programa, porque nesse horário aí fica difícil, né? Bom, falando em André, vamos voltar até Planalto, agora voltar a um assunto muito sério, porque o André Har, ele conversou com o melhor amigo do menino Rafael. Eu quero saber, André, deve ter sido um encontro realmente muito emocionante para ti, né, André? É verdade, Glauco. Sabe que, e eu vou te contar uma coisa, um spoiler, tá? Todo mundo sabe quanto que o nosso jornalismo é sério, quanto que nós somos, né, profissionais sérios. Eu recebo neste momento, agora eu, André, uma surpresa, mas eu vou contar daqui a pouco o que é essa surpresa. Quero que vocês me acompanhem em seguida. Certo. Mas o André, eu conversei com ele, né, quando tudo aconteceu. Esse ano foi bem difícil para ele, obviamente, né, perder uma pessoa tão próxima. E teve uma pessoa que se emocionou, se tocou muito e que fez uma homenagem para o Andrei. Sabe que o Andrei, ele jogava muito futebol com o Rafael, só que o Rafael era gremista, o André é colorado. Mas mesmo assim a amizade deles era muito intensa. E o futebol unia os dois muito. Então tem um ídolo do esporte que fez uma homenagem para o Andrei, o melhor amigo do Rafael, e que a gente vai mostrar para vocês agora. É teu. Obrigada. Olha aqui, o que tem aqui atrás? Aqui atrás. Um bonequinho do Dunga. E agora vamos ver o que está escrito aqui. Andrei. Ao Andrei. Com carinho. Com carinho, Dunga. E eu queria que tu olhasse o teu telefone agora. Que tem uma outra surpresa. Na vida a gente não espera muitas coisas e elas acontecem. Muitas vezes não é o que nós desejamos, né? Mas mesmo quando a gente perde um amigo que a gente gostaria que estivesse conosco, o amor por ele não se acaba, ele continua, nós continuamos amando essa pessoa. E ele tem que, da forma dele, continuar a vida, pensando de como o amigo dele era feliz com ele, que amizade linda eles tinham, e ele tem que continuar vivendo, que seguramente onde o amiguinho dele está, ele quer que o Andrei seja feliz. Quer mandar um recado pro Dunga? Não sei o que falar. Agora vamos botar essa camiseta e vamos ver como é que ela fica em ti? Camiseta de campeão, hein? Muito obrigado pela mensagem e pelo carinho. Dá um abraço pro Dunga. É difícil, né? A gente se emociona também, André, porque assim, ó, tanta coisa que passou
o Andrei, e às vezes a gente ajuda com tão pouco, né? Mas que significa tanto. Eu queria desejar também o Andrei tudo de bom, dar um abraço nele, que infelizmente a gente não pode, mas o Dunga já recebeu, inclusive, um vídeo deles, né, da família, do Andrei, enfim, e eu posso dizer que ele também se emocionou, quer dizer, é uma coisa que toca todo mundo. Beijão para a família, para a mãe do Andrei, para ele, olha, foi realmente uma satisfação minha poder ajudar de forma singela, André. Pois é, e olha só a surpresa aqui, porque assim, eu tinha combinado com o Andrei, até porque eu sei que esse momento pro Andrei, né, enfim, todo mundo já sabe. Ao mesmo tempo, eu percebi o quanto que o Andrei precisa disso. Ah, que pena, que pena. Ô, André, infelizmente a internet tem disso, né? Ela dá uma travadinha, uma hora ou outra. A gente vai tentar refazer esse contato, porque agora a gente viu ali na imagem, né? O Andrei ao lado do André, o Andrei com a mãe dele, neste momento de emoção, em que ele, pela primeira vez, está saindo de casa, se manifestando a respeito deste caso tão triste, né, Guilherme? Pois é. Eu tô ainda emocionado aqui, Eu também. Tô me segurando, porque... Eu também. A gente, por exemplo, eu tenho filho, a gente se vê numa situação tanto parecida, tendo que proteger as crianças, e nesse momento a gente vê que faz um ano que não houve proteção a um garoto, né, praticamente indefeso, e que acabou sendo assassinado. Agora aqui, ó, a gente já está de novo em contato do André, o Andrei. Agora sim, André, tudo certo. Até a internet se emocionou, Glauco. Deve ser. Porque a gente fica assim com o coração na mão, e agora eu recebo aqui a presença do Andrei, e que bom que o Andrei, ele que agora na semana que vem já quer voltar na aula presencial, também é muito difícil para ele, e este local aqui foi o último local que eles se encontraram, ele e o Rafa, para conversar antes de tudo que aconteceu. A gente está muito feliz que tu está aqui, em meio a todo esse momento que eu sei que é difícil para ti, mas a gente te agradece por esse presente que todos nós recebemos, tá, Andrei? Tá. Aqui faz um ano que eu não venho aqui, depois que aconteceu o negócio com o Rafael. É bem difícil eu vir aqui. E, tipo, eu já vim aqui, tipo, ficar lá embaixo. Aqui na frente mesmo, faz um ano que eu não venho. Então, a primeira vez que tu vem é agora. E aí a gente jogava bastante futebol no recreio da escola. Aí foi por aí mesmo. Mas o Rafa é um anjo. Aí também... Aqui foi a última vez que a gente se viu pessoalmente, a gente fez um piquenique ali pra cima e só. Mas foi esse último encontro fisicamente, né, Andrei? Jaqueline, que é a mãe do Andrei, a gente vai ter algumas celebrações amanhã, que é organizada também pela senhora, que abraçava muito, sempre por perto do Rafa, né? A senhora depois diz pra gente o que vai ter de programação, mas eu esqueci de falar de uma coisa, porque eu tô emocionado, obviamente. Eu quero que tu mostre a camisa do Dunga, né? Olha agora aí, ao vivo, olha só, ele tá aqui. Tá fardado. Tá fardado pro Grenal, André. A camisa e o bonequinho em casa. O bonequinho ficou em casa, mas a camisa tá aqui, o bonequinho ficou em casa. E hoje às 6 da tarde ele já tá no futebol. Quem sabe aí um futuro jogador do Internacional, não é verdade? O centroavante, é isso? Hein? Gostou da mensagem do Dunga? O que ela representou, essa mensagem pra ti? Muita coisa. Pra mim, como eu falei, eu tava parado, na verdade, antes da mensagem. Aí agora com a mensagem, segunda eu já volto pra escola daí. Poxa vida, que presentão, que presentão. Olha, daqui a pouco a gente volta aqui ao vivo de Planalto, inclusive para falar das celebrações amanhã com a Jaqueline, que é uma das organizadoras aqui dessas celebrações, tá bom, Glauco? Maravilha. Vou me recompor aqui. Maravilha, André. Olha, o Andrei diz pra ele o seguinte, ó, agora nem interessa tanto falar, é sentir essa energia, essa força que o capitão Dunga, com tudo que passou também, está entregando para ele através dessa camisa. Daqui a pouco a gente fala mais sobre o caso Rafael, porque agora, já que ele estava com a camisa do Inter, lembrando que tem Grenal, tem decisão do Gauchão, teve jogo ontem, agora é esporte.
E se é esporte, é claro que eu tenho que chamar um craque, Jeremias Werneck, por favor. Entra em campo, aqueceu direitinho. Aqueci, estava preparado e me emocionei aqui também vendo as imagens. Tá com um uniforme bonito, olha só. Sextou, né? Sextou, tô aqui, ó. Que é Grenal, né? É Grenal, mas antes do Grenal, a gente tem que contar que o Grêmio continua 100% com o Thiago Nunes. É uma máquina. E eu quero te dizer o seguinte, Glauco. Ferreira deu entrevista exclusiva pro SBT. Esse é o Matheus Henrique, tá? Abriu o placar ontem contra o Lanús. O Lanús empatou, ainda no comecinho do jogo, com o Burdiço. Mas o Ferreira, rapaz, ele deu entrevista aqui no SBT e fez gol de cabeça. De cabeça o Ferreira fez 2-1 e depois fez 3-1 aí no segundo tempo já. O Grêmio, ele matematicamente não está classificado, mas está muito bem encaminhado na Copa Sul-Americana. E o Grêmio segue com 100% de aproveitamento com o Thiago Nunes. Tá, deixa eu falar uma coisa. Fala. Eu gosto de interromper, né? Aliás, nós não fizemos nem aquele negócio do drible com o Leandrinho, mas eu vou fazer, tá? Tá. Leandrinho, é aqui. Não, é aqui, ó. Aqui, ó. Não, é aqui, ó. Eu vou dar um nó nele. Mas ele tá ficando bom. Essa história é o seguinte, conversa com o Jeremias e faz 2 gols. É isso? Não necessariamente 2, porque o Thiago Galhardo fez 1, né? Não, fez 2, rapaz. Fez 2. Tá, então é o seguinte, ó. Jeremias. Milagre não faço. Vou começar a conversar Milagre com ele. não faço. Ferreira faz gol, Thiago Galhardo faz gol, mas Glauco Pazza não, né? Milagre também não faço. Também não jogo nada, né? Tá, mas ó, esse é o jogo do Grêmio que antecede o Grenal. E no Inter, teve um jogo também ontem. Como assim? O Inter tá numa semaninha danada. O Inter não joga e se dá mal. Se deu mal na Libertadores, né? Sim, porque o Always Ready perdeu pro Olímpia. E essa vitória do Olímpia, aí os gols, ó. O Olímpia fez 1-0, o Always Ready foi buscar o empate, esse jogo é lá na altitude, hein? Mas no finalzinho do jogo, o Olímpia do Paraguai venceu. E agora, Glauco, o Inter tem que vencer o Olímpia na próxima semana. Obriga. Então o Inter tem 3 decisões na sequência. O Grenal de domingo no Beira-Rio, o jogo contra o Olímpia no Paraguai e o Grenal na Arena. Por quê? O Olímpia vai enfrentar o Táchira na última rodada. Se o Inter não ganhar do Olímpia na próxima semana, o Olímpia e o Táchira podem se combinar na última rodada e eliminar o Inter na fase de grupos da Libertadores. Quer dizer, embolado é apelido, né? Nossa! É muito embolado. Sabe o que eu quero? Que saia logo o Always Ready. Mas esse tá bem pertinho de sair, né? Esse tá bem pertinho. Agora dá pra vencer na altitude, viu, né? A gente vai voltar depois, falando mais sobre isso. Eu quero dar 2 recados antes aqui. A seleção brasileira foi convocada agora pela manhã. Não tem nenhum gaúcho. Alisson, ex-Inter e o Cebolinha estão confirmados. Mas essa convocação é para um jogo da seleção aqui em Porto Alegre, no Beira-Rio, contra o Equador pelas eliminatórias. E dá pra botar a imagem aí? Olha o que tem na internet agora de manhã. A gente vai voltar daqui a pouco para falar sobre o Douglas Costa. Porque o Douglas Costa colocou uma foto na internet que tá enlouquecendo todo mundo, tá? O Douglas Costa colocou... Hoje é o dia em que o Douglas está resolvendo a situação dele na Itália. E tem uma foto que já viralizou e tá todo mundo enlouquecido esperando por novidades. Olha aí, rapaz. Olha, essa foto é de hoje, gente. Essa foto é de hoje, o Douglas na casa dele em Eldorado com a camisa do Grêmio. Não, mas aí já o torcedor já fica no estado, né? Agora, detalhe é o seguinte, repara lá no topo, tem um negocinho verde ali, ó. Isso ali é só pros melhores amigos. Esse dá um zoom aí, ó, tá dando um zoom. É só pros melhores amigos. A minha dúvida é quem é o melhor amigo do Douglas. Quem é que tá nessa lista aí? Tá? Não é o Daqui a Jeremias? pouco a gente volta contando os detalhes. Não é o Jeremias, né? Não, me põe saia justa. E tem também a arquibancada Grenal. Daqui a pouco eu volto, tá? Tá bom, te aguardo então, tá? Beleza. Olha só, voltamos a falar do caso Rafael. O repórter Lucas Abate, que está bem à parte do processo judicial aí, ele traz mais informações. As páginas, com tudo que diz respeito à investigação da polícia, deixam claro para o Ministério Público como ela, a mãe, foi arquitetando a tese de que o garoto estava desaparecido, mesmo sabendo que o corpo estava na casa do lado onde teria sido cometido o crime. Eu quero chamar, então, o Lucas Abate para saber quais são as novidades deste caso. Lucas, que é um enredo e tanto é um nó. E aí?
É difícil até, Glauco, saber como é que está a situação do processo, qual é a última versão apresentada, porque a Alexandra apresentou pelo menos 4 versões diferentes ao longo do processo. A gente já vai trazer qual é a última versão apresentada por ela. Mas queria dizer, Glauco, que a gente teve acesso à sentença de pronúncia. O que é isso? É um documento que é assinado pelo juiz que determina que a pessoa, o réu, no caso a Alexandra, será julgada pelo tribunal do júri, aquele conselho de sentença formado por 7 pessoas da comunidade, no mesmo molde do caso Rafael, por exemplo, do caso Bernardo, Sim. Que foi bastante divulgado, que todo mundo acompanhou naquele julgamento, que as pessoas prestam depoimento, testemunha e depois os jurados definem se a pessoa é culpada ou não do crime, Glauco. A gente tem, então, alguns trechos do documento, a gente vai trazer aqui, porque ela apresentou primeiro uma versão de que o Rafael estava desaparecido, depois confessou o crime, disse que matou o menino, depois voltou atrás, disse que foi sem querer, e agora a última versão dela, Glauco, é de que o Rodrigo, o pai do menino, foi quem matou ele, que ele estava na casa aquela noite. A gente pode mostrar agora um trechinho dessa sentença. Vamos ver então. O trecho da sentença que diz o seguinte, ó. Segurou pelos cabelos, impedindo contato com o filho Rafael, lutou com o pai e soltou uma das mãos que estavam presas pelas pernas do Rodrigo e deu um tapa no pai. Neste momento, Rodrigo retirou uma corda que estava no bolso da jaqueta e acredita que a corda não era para o Rafael, mas para impedir a acusada, no caso a Alexandra, de pedir socorro, de entrar em contato com alguém até que Rodrigo estivesse longe com o Rafael. Rodrigo e seu acompanhante estavam armados, ou seja, o Rodrigo, o pai, estaria na cidade junto com uma outra pessoa, Lucas, e teria planejado este assassinato e ela então teria tentado evitar, mas não teria falado sobre o assassinato do filho, Isso, Glauco. E vamos frisar bem que é bastante importante que isso é a versão apresentada pela Alexandra, que para a polícia e para a acusação do Ministério Público não tem sentido algum. A polícia descarta totalmente o envolvimento do pai ou de qualquer outra pessoa. A gente tem outros trechos, outras conversas que foram interceptadas e até que desmentem ainda mais essa versão, Glauco. Porque olha só, tem conversa do WhatsApp dela com vizinha e com a brigada militar em que ela fala, logo após o suposto desaparecimento na época, ela pergunta sobre a situação do Rodrigo. Ou seja, se ela sabia que ele estava na cidade, como sustenta na versão dela, ela não teria por que perguntar. A gente pode mostrar esses trechos também. Vamos ler aqui, botar na tela, até porque é difícil de ler de casa, o nosso amigo telespectador não vai conseguir. Olha, está escrito aqui, acho ele, Rodrigo, porque o Rodrigo não foi ali te ajudar, procurar. É claro que a gente está lendo literalmente como está escrito aqui, tá? Perguntando por que o Rodrigo não foi ajudar a procurar o menino Rafael. E aí a resposta, dela dizendo o seguinte, ele me disse que não está com o Rafa, que ia vir para cá para ajudar porque eu estava acusando ele. Ou seja, que ele iria para a cidade de Planalto para procurar o garoto porque o pai estaria acusando a Alexandra de ser a mandante autora do crime, Lucas? Isso, Glauco. Isso mostra, mais uma vez, que ela sabia que o Rodrigo não estava na cidade, portanto, essa versão apresentada por ela não condiz. Glauco, logo na sequência também ela mandou mensagem para um WhatsApp da Brigada Militar, em que ela também avisava os policiais que o Rodrigo iria para a cidade. Diz, o pai do Rafael está vindo, então fiquem atentos, ele é perigoso, enfim. Mas, mais uma vez, mostrando que ela sabia que o Rodrigo não estava na cidade, uma contradição com relação à última versão dela. Glauco, outro detalhe importante nessa sentença de pronúncia é que a Alexandra é acusada não só pelo homicídio com 4 qualificadoras, mas também por fraude processual. Ou seja, porque ela inventou provas para tentar atrapalhar a investigação. E uma dessas provas, Glauco, foi um calendário que ela entregou para a polícia com o dia 14, o dia do desaparecimento, circulado. O que ela queria dizer com isso para a polícia? Que o Rafael tinha premeditado, tinha planejado a fuga dele naquele dia. Só que para a polícia, esse calendário essa marca foi feita por ela, Glauco. A gente conversou
você, na verdade, conversou com o delegado, ou com o advogado Jean Severo, que disse que essa situação é uma invenção da polícia. A gente pode ouvir agora o advogado da Alexandra, Jean Severo. Na realidade, aquilo ali era uma marcação aleatória. Aquelas pessoas que marcam o gás quando vai ter que comprar o gás, algo assim, não tem nada relevante. Isso é mais uma informação da polícia, que a polícia criou. Era uma marcação que ela fez aleatória, então não tem qualquer valor importante para o processo aquela marcação. É como a polícia não tinha nada contra a Alexandra, ela começou a criar situações, e essa marcação foi uma delas, infelizmente. Pois é, só recuperando então, são 12h45 exatamente neste momento, Lucas. O fato de que nesse calendário estava lá apontado o dia 14, ou seja, um dia antes do desaparecimento, que criou essa questão toda, que a Alexandra teria alegado que o menino Rafael teria planejado neste dia sair de casa, mas que na verdade isso tudo não faria sentido, é o que a investigação diz, né? O fato é que são muitos meandros nessa história, há muita contradição e agora então a palavra do advogado dizendo que não, era uma data aleatória, que a gente vai lá no calendário e anota, esse dia eu tenho que pagar a conta da luz, esse dia eu tenho que pedir o gás, só que são várias versões já criadas, né, Lucas? E Glauco, e a própria Alexandra, e aí é outro trecho que tem interceptação de conversas, a própria Alexandra que mandou mensagem para a polícia na época que o Rafael estava supostamente desaparecido, na versão dela, dizendo para o policial que ele buscasse, que ele fosse até a casa dela, porque ela tinha encontrado um calendário com o dia 14 e que aquilo seria uma prova verdadeira. Portanto, como disse o advogado Jean Severo, que seria uma marcação aleatória, na primeira versão apresentada pela Alexandra, não tinha nada de aleatório, ela queria induzir a investigação a pensar que era a data do desaparecimento. Se de um lado a gente tem a defesa, Glauco, do outro lado a gente pode ouvir o que diz a promotora do caso que está acusando a Alexandra. Nós estamos acompanhando há algum tempo várias barbáries que vêm acontecendo com crianças e adolescentes no Brasil e no mundo. Né? Nós tivemos o caso da Isabela Nardoni, depois nós tivemos o caso Bernardo, recentemente nós tivemos o caso Henri, e são crianças que vêm sendo mortas pelas pessoas que têm o dever e a obrigação legal e moral de proteger. E isso não pode ficar impune. Realmente são muitas questões, Lucas, a gente vai falar ainda mais sobre esse assunto. Eu estou vendo aqui também outros prints, né, de quando ela avisou a Brigada Militar, né, que o marido estaria vindo, né, que disse, inclusive, que o marido morava em Bento, que representava esse perigo todo, que estava vindo para a cidade. Então, são muitos os ingredientes desta trama toda, que ainda não foi totalmente resolvida. Aliás, nós estamos aguardando também a realização do júri. Daqui a pouco eu converso mais com o Lucas Abate sobre este assunto, que é tão cansativo, mas que é necessário. Vamos dar uma aliviada para falar que hoje tem Jack Chan e muita ação na tela de sucessos com o filme Super Cop, A Fúria do Relâmpago. Um policial de Hong Kong enviado disfarçado à China, Tailândia e Malásia para, infiltrado, acabar com um grupo internacional de tráfico de drogas. Para cumprir tal missão, ele ganha a companhia da policial Jessica Yang. Você não pode perder. Super Cop, A Fúria do Relâmpago, hoje, 11h15 da noite, na tela de sucessos. Olha, eu adoro esse tipo de filme. E para relaxar nesses momentos de tanta tensão, é coisa bem boa, tá? Olha só, presta atenção no flagrante, que foi uma batida, mas uma batida no local bem conhecido. A gente já mostrou outras, tá? 2 veículos que colidiram no cruzamento, adivinha onde? A gente vai falar só sobre isso aí daqui a pouco, né? Sobre esse assunto aí. O Guilherme Roquete tá aqui.
Ele está aqui já na redação. Estou tentando achar o Guilherme. Está aqui, vamos lá. Tô aqui, ó. Ô, Glauco, tu sabe por que esses carros bateram aí lá em Camaquã? Porque um dos motoristas não era o Jack Chan. Olha só. Ah, é porque é sexta-feira, é isso? Pois é, né? Que eu vou te dizer. Mas tu me deu um bom programa pra essa noite, hein? Vou assistir o filme, claro, mas Jack Chan não tem como perder. Biscoito Zezé e Jack Chan. Fechou todas. Bueno. Então, esse acidente ele aconteceu lá em Camaquã, na tarde de ontem, no centro da cidade. Mas de novo, Camaquã? Pois então, de novo. Eu tô tentando olhar na imagem agora aqui, Glauco, e eu não tô conseguindo ver exatamente qual desses carros atravessou a preferencial. Se foi o Gol ou se foi aquele outro carro prata lá, que eu não sei se é um carro ou qual é o outro carro que passou ali. Agora... o fato é o seguinte, alguém não parou onde deveria ter parado. Mas vamos ver se dá para ver a placa ali. Não consigo ver placa. Tem um pilar ali, ó, bem na esquerda, do lado daquela caminhonete, que inclusive poderia ser que tivesse uma placa ali, né? Daqui a pouco a placa foi furtada, não dá pra gente saber isso. Que saudade do André Varma. Vamos dar uma olhada, vamos dar... É verdade. Não tem placa. Aqui, a gente olha a imagem, não tem placa de pare, não tem... Tem uma placa de direção de trânsito só. Exato. Somente. Aquela placa, aonde o outro carro prata, ele entrou ali, ó, ali tem uma placa dizendo que a rua só vai para a esquerda. Faixa de segurança? Não tem faixa de segurança. Não, é que o Léo ele começa a falar... eu acho que tem uma sinalização de pare lá no Logan Prata, olha lá. Não, mas aí vocês têm olhos... Olha lá. Parece que tem uma indicação ali, uma linha. Eu tô tentando ver de longe daqui, não sei se eu tô exatamente... É difícil. Não dá tem para que chamar o exatamente. Instituto Geral de Perícias para ver se tem essa pois então. O fato é o seguinte, o Gol atravessou o cruzamento e foi atingido na lateral por aquele Logan Prata que estava passando ali. A gente tentou entrar em contato então com a Brigada Militar, mas a gente não teve o retorno sobre o estado de saúde dos envolvidos. Mas, a princípio, Glauco, apenas uma mulher teria ficado ferida, possivelmente a passageira desse Gol, justamente por ser um carro mais velho e por ter sido atingido na lateral, né? Porque de todas as pessoas que a gente imagina que estivessem nesses dois carros, a pessoa que estaria no banco do carona no Gol... Dá no lado, com realmente. certeza, dá do lado. Só que o impacto foi forte. Eu tive um caso de um carro bater do meu lado, inclusive era um carro da TV Nativa lá de Pelotas, e o meu amigo disse que até hoje ele não me perdoa por ter dado com um Monza na orelha dele. Que barbaridade. E olha só, e vendo esses acidentes de trânsito, o Guilherme, que gosta tanto de carro, graças a Deus, a gente faz essa brincadeira aí, porque os ocupantes não tiveram lesões graves, né? Até porque senão teria virado aí o boletim e teriam enviado pra gente. Mas o Guilherme fica numa tristeza ao ver esses carros danificados, que é uma coisa incrível. Fico porque eu sei o quanto custa para se recuperar, mas não é por eles que a gente também tem que ficar triste. Agora eu vou te dizer uma coisa, Fala um pouco mais, olha só. Vai lá. Não, só queria te dizer que é importante que a gente andando devagar diminui a gravidade, né? Porque se os carros estivessem correndo, aí sim a gente poderia ter uma gravidade maior. Tá bom, então. Olha só, seguimos porque depois do intervalo, polícia indicia jovem por chacina em Santa Catarina, aquele crime lá de Saudades. E também vamos voltar a Planalto, onde há um ano Rafael Vinques foi morto pela mãe. Informações ao vivo do norte do estado. A gente já volta, fica aí. Meio-dia, 56 minutos. Olha, tá um sol lindo lá fora. Frio, mas com sol e deve continuar assim no final de semana. Tem lugares aí que a temperatura está perto de zero. Aquela bergamota com precaução por causa da pandemia, tá? Distanciamento. Aproveite bem o final de semana. Eu quero voltar a conversar com o André Har para saber dele como vai ser o dia de amanhã em Planalto, André, já que nós estamos aí completando um ano da morte do menino Rafael. A comunidade está se organizando, qual é a programação? Pois é, exatamente. A gente relembrar, foi na madrugada de 14 para 15, por volta de 3 horas da madrugada do dia 15, que então o menino Rafael teria sido morto, né? Pelas informações, e foi encontrado o corpo no dia 25. Bom, hoje, amanhã tem uma série de homenagens que estão sendo feitas e organizadas pela Jaqueline, que é a mãe do Andrei, mas também tinha sempre o Rafa por perto. Vocês tiveram uma alteração no horário de uma cerimônia que vai acontecer exatamente aqui no Conselho Tutelar, né, Jaqueline? Boa tarde. Então, amanhã nós temos um momento de oração, que seria às 9 horas, né, aqui em frente ao Conselho.
Então foi antecipado para 15 para as 9, né? E às 8 horas a abertura do jazigo lá no cemitério, para as pessoas que quiserem ir levar suas flores, acender vela. Eu sei que tem crianças também que adoram levar cartinha, né? Inclusive tem uma caixinha lá com várias cartinhas em homenagem ao Rafa, que quiserem também levar, vai ficar aberto, né? Até a tardinha, tarde, daí eu fecho de novo, né? E Ficar protegido o local. Para cuidar também das coisinhas que a gente sabe que é tudo decoração, né? Deixado para ele lá. E quem quiser trazer aqui no conselho, a gente leva lá, né? No cemitério, vai pôr lá na casinha dele. E seria isso. Muito bem, agora para a gente encerrar, Andrei, mais uma vez agradecendo esse presente que tu deste para nós com a tua presença aqui, aquele presente do Dunga, que também sirva, e está aqui o presentão também, além do vídeo, né, a camisa autografada. Eu sei que o Glauco está lá no estúdio, ele tem uma pergunta para ti, agora a gente falando do futebol, que era uma das coisas que unia tu e o Rafael bastante, né? Deixa eu ver o que o Glauco André, quer perguntar. Para ver como dá para unir colorados e gremistas. Que baita exemplo, né? Rafael, o Andrei, colorado de um lado, gremista de outro. Dá para viver muito bem. Só que, olha, o Andrei deve estar pensando também no Grenal do final de semana. Agora ele já está fardado, devidamente autografado. Eu quero saber dele o que ele está esperando desse Grenal. Pergunta para mim, André. Ah, não. Bem na hora. É quando eu pergunto pro Jeremias, qual é o time que você torce? Aí tranca tudo. Tranca. O Jeremias não responde e aquele negócio não sai. E ele diz, não, é internet. Mas como internet? Eu tô conversando com você aqui. Tá me chamando? Vem, Jeremias. É aquela história. É a mesma coisa. Qual é o time que torce o Jeremias? Olha aí. Congelou, o cara não responde. Mas eu tenho certeza, hoje, o Andrei deve estar também com o coração na mão, como gremistas colorados, porque essa história, o Grêmio venceu, o Inter perdeu no meio da semana, mas clássico é clássico. E vale título. Gente, deixa eu começar esse Sport 2 aqui, trazendo uma informação de agora. Breno e Matheus Henrique foram convocados para a Seleção Brasileira Olímpica. Ainda não é a lista para os Jogos de Tóquio, mas eles vão desfalcar o Grêmio em 2 partidas, o Brasiliense, Copa do Brasil, e a segunda rodada do Brasileirão contra o Flamengo. Então, Breno e Matheus Henrique convocados para a Seleção Olímpica, tá? No Inter, ninguém? Não, no Inter não. No Inter, ninguém. Poderia ser o Yuri Alberto, né? Mas não foi chamado, não. Agora que nós vamos chamar, Fê, Arquibancada Grenal? Vamos lá, torcedor sempre tem prioridade. Bora. Noite gelada em Porto Alegre, a lareirinha aqui já tá esquentando o ambiente, mas eu quero mesmo é que esquente esse jogo, eu quero sair com a classificação muito bem encaminhada contra o Lanús na Sul-Americana, quem sabe semana que vem ir pra Venezuela com mais tranquilidade. Arquibancada Grenal. É isso aí mesmo, secadores que saiam da sala, bye bye, tchau, pra não me dar azar. Eu tô falando, agora eu sei o caminho das coisas aqui nessa casa. Secadores pro quarto, Matheus Henrique, golaço de cabeça, 1-0. Eu tô falando, olha quem voltou aqui pra sala. Eu juro pra vocês, a Frida sai da sala, gol do Grêmio. Ferreirinha, tá vendo? 2-1. E aí a senhorita vai continuar, ok? Obrigada, tchau. Que passe do Rafinha, meus amigos! E Ferreirinha vai lá e marca 3-1, encaminhando muito bem, obrigada, essa classificação na Sul-Americana. Agora nos resta pensar no domingo, Grenal. Pode vir, Marcinho. Isso é maldade que fazem com os animais, viu? Do animalzinho. A gente vem aqui dizendo não maltrate os animais, olha o que fizeram com o pobre bicho. Ô, Glauco, deixa eu te contar uma coisa. Informação também agora de manhã, muitas coisas acontecendo. O Grêmio comunicou que o Kahneman passou por uma cirurgia no quadril, portanto, se tinha alguma dúvida, o Kahneman está fora dos 2 Grenais, né?
desse domingo e também do domingo que vem. Do lado do Inter, o Patrick continua fora. E aí, Glauco Paz? E aí? E aí o quê? Mas não foi... Não, 2 desfalques importantes. Não que seja surpreendente, mas 2 desfalques importantes no momento decisivo, né? Ah, e tem um outro detalhe. O Thiago Santos saiu antes do final do primeiro tempo com um problema muscular, volante do Grêmio. E muitos gremistas, o que é o futebol, né? Muitos gremistas cornetearam a contratação e agora estão sentindo falta do Thiago Santos. Rede social, quando o Thiago Santos chegou em Porto Alegre, bom, os caras só faltaram esperar ele no aeroporto e embarcar de volta, vai. E agora muitos gremistas já estão sentindo a falta do Thiago Santos, que continua pendurado, né? Com um cartão amarelo, pode ficar fora do segundo jogo, mas ele está lesionado. Aí a gente está vendo os lances do Grêmio Lanús, ele sentiu uma lesão no finalzinho do primeiro tempo desse jogo, tá? Logo depois desse gol aí. Então, o Thiago Santos vai ser um mistério do Grenal. Agora, desfalque faz parte. O Patrick não joga pelo lado do Inter, né? E aí, Grenal é aquela história. Às vezes surge o imponderável. Um Léo Chu, né? O Fabiano, até hoje a história do Fabiano engessado em 97. Talvez tenhamos mais um capítulo, né? Nesse Grenal aí, que é tão importante. E o Douglas, hein? Douglas Costa, informações importantes. O Grêmio tem um representante lá na Itália, mas esse representante, que é um advogado, trabalhou aqui no Grêmio, não vou dizer o nome, mas é bonita a tua gravata, Glauco. Ele tá lá e ele tá monitorando a situação. O Douglas, ele vai abrir mão de mais um ano que ele tinha de contrato. Isso significa abrir mão de 6 milhões de euros. 6 milhões de euros ele tá abrindo mão para vir pro Grêmio. Eu até nem sei quanto é que é isso aí. Quase 40 milhões de reais. Também não sei. Também não. E aqui no Grêmio ele vai ter o maior salário do clube. O Grêmio, falei há pouco com os dirigentes, o Grêmio não acredita que o anúncio oficial do Douglas Costa aconteça hoje. Mas o papel, a rescisão da Juventus pode acontecer sim hoje. E aquela foto que a gente viu tá rodando nas redes sociais. O Douglas, aquela foto ali é o Douglas gravando o vídeo de apresentação no Grêmio. Olha só os detalhes que o Jeremias traz. Bom, vamos continuar falando de esporte, mas depois... Boa. Faz o convite aí. Facebook do SBT, nós temos live, eu, Jeremias e eu, para falar agora, muito colado de Grenal. Com o SBT Rio Grande. Logo depois, tá? Acompanha a gente. E é claro que Grenal, segunda-feira, muita coisa aqui no SBT. Mas também... escalações, novidades sobre o Douglas Costa e novidades sobre a escalação do Inter, tá? Nessa live aí. Boa. Olha só, e a gente continua acompanhando também... o caso Rafael, né? A nossa cobertura incessante lá em Planalto, no norte do estado. Muitas informações também no segunda edição, logo mais com a Luciane Coleman. Agora, a polícia de Santa Catarina encerrou a investigação da chacina de Saudades. Chamar o Guilherme Roquete. Quais são as informações, Gui? Pois é, Glauco, a Polícia de Santa Catarina concedeu uma entrevista coletiva nessa manhã, justamente então para falar do criminoso, o Fabiano Kippermay, de 18 anos, que inclusive já saiu do hospital e já está preso. Só que a polícia não divulga onde ele está preso, em que local ele está. Segundo a polícia, o jovem agiu sozinho. Ele foi trabalhar no dia do crime, foi para casa e depois foi lá para a escola Aquarela em Saudades. De acordo com a polícia, esse jovem, Glauco, queria matar o máximo de pessoas possíveis. Quando ele chegava numa sala e achava que estava trancada ou que as próprias professoras tinham bloqueado a porta, ele partia para outra e assim sucessivamente. O que aconteceu por lá, Glauco? Por que, segundo a polícia, ele teria cometido esse crime? E que, inclusive, planejou essa ação há meses. Ele foi indiciado, né, por 5 homicídios triplamente qualificado e agiu sozinho. E aí vou dizer por que ele planejou este crime. Segundo a polícia, nós vamos ouvir o delegado na sequência, ele era muito introspectivo. Não vamos ouvir o delegado, perfeito. Então eu vou dizer um pouco do que o delegado diria. Manda. Ele seria um rapaz introspectivo, seria um rapaz que não tinha muito contato com outras pessoas e aí na internet passou a se relacionar então de forma virtual com pessoas que pensavam como ele, por pessoas violentas, e a intenção dele, no primeiro momento, teria sido, Glauco, exteriorizar toda essa... Eu não sei se é raiva, eu não sei qual é esse sentimento, sinceramente, mas teria sido colocar esse sentimento para fora com pessoas próximas e acabou encontrando essas crianças na escola. Nós temos a possibilidade agora de ouvir então a palavra, né, a respeito desse caso. Vamos ouvir. Ele era uma pessoa muito isolada e ele tinha essa dificuldade de relacionamento, certo? E ele entrou num mundo
em que ele começou a ter contato com muito material violento, muitas ideias violentas e com pessoas que pensavam parecido com ele, né? E ele começou a alimentar esse ódio dentro dele nos últimos meses, ao ponto dele resolver descarregar tudo isso em alguém. Ele tentou adquirir arma de fogo de várias formas, em várias oportunidades, e não conseguiu. Ele pensou, não, então eu vou descontar essa minha raiva em pessoas que não têm nada a ver comigo, em pessoas inocentes que nunca fizeram nada para ninguém. Como se isso justificasse, né, Glauco? Essa verdadeira barbárie que aconteceu dentro da escola. Uma marca em famílias, na própria criança, no menininho que sobreviveu. É um absurdo. Uma coisa horrível, uma coisa horrível. O que acende também o alerta, Guilherme, muito obrigado, sobre a questão de acompanhar sempre nossas crianças, nossos jovens, e lembrando também do caso Rafael, né, da tragédia que aconteceu em Planalto, que a gente falou tanto aqui no programa, completando 1 ano. Nós continuamos acompanhando tudo o que está acontecendo no município de Planalto, as homenagens, o André Harry está lá. No segunda edição, também na segunda-feira, a gente traz todas as informações. Aproveite bem o seu final de semana e a gente se vê. Tchau. Tchau. Bora ver Jack Chan, Glauco.